Geração perdida. Também conhecida como a geração de 1914 na Europa, é um termo originário de Gertrude Stein para descrever aqueles nascidos entre 1883 e 1900 e que atingiram a maioridade durante a Primeira Guerra Mundial e os loucos anos 20. Então, quem nasceu nesta geração estaria literalmente comemorando seu 18º aniversário nas trincheiras, com bombas e mísseis voando sobre sua cabeça. Nesse período, a Primeira Guerra Mundial assolou a humanidade e milhões de pessoas viveram dias intermináveis de medo e morte. 8,5 milhões de cidadãos perderam suas vidas em combate e outros 21 milhões voltaram para casa com ferimentos irreparáveis. Assim, perdida refere-se ao espírito desorientado, errante e sem direção de muitos dos sobreviventes da guerra. E para piorar, pois já se sabe que nada é tão ruim que não possa piorar, essa geração também teve de encarar a pandemia da gripe espanhola de 1918, que matou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Quando chegaram na meia-idade, enfrentaram os efeitos econômicos da Grande Depressão, que consistia em uma alta taxa de desemprego, pobreza e uma sensação de desesperança. Muitos também tiveram de ver seus próprios filhos indo para a Segunda Guerra Mundial. Apesar de todos os pesares, nomes importantes nasceram nesse período: Albert Einstein, Alexander Fleming, o pai da penicilina, F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, T.S. Eliot e Ezra Pound são alguns exemplos. Geração grandiosa. Também conhecida como a Grande Geração, descreve os veteranos que lutaram na Segunda Guerra Mundial e aqueles nascidos entre 1901 a 1927. Essa geração experimentou os efeitos econômicos e os colapsos resultantes da guerra, enquanto tentavam se reerguer e ver sentido no que restou do mundo. Na maioridade, tiveram que enfrentar o que ficou chamado como a Grande Depressão, que começou com a quebra da Bolsa de Valores em outubro de 1929 nos Estados Unidos, a qual eliminou milhões de investidores. A taxa de desemprego dos Estados Unidos subiu de 4% para mais de 25%, num total de quase 13 milhões de pessoas desempregadas, o que levou a população a perder suas poupanças e viver em pobreza generalizada. E aí, para piorar, veio a Segunda Guerra Mundial, e infelizmente os jovens tiveram de partir para o combate novamente, em um conflito muito pior do que a anterior, e que cefou a vida de mais de 60 milhões de pessoas. Essa guerra é conhecida como o mais mortal conflito internacional já vivenciado pela humanidade. Também foi o período em que os nazistas mataram mais de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Geração silenciosa. Essa geração é constituída daqueles nascidos entre 1928 e 1945. Na idade adulta, presenciaram a Guerra da Coreia, o nascimento do rock dos anos 50 e movimentos de direitos civis nos anos 60. O nome silenciosa surgiu não porque eram todos mudos, mas porque sofreram todos os efeitos das duas guerras mundiais e grandes crises econômicas, e assim tiveram que enfrentar o cotidiano sem reclamar. Dessa forma, são cidadãos que tinham o peso de serem os reconstrutores do seu país, além de arcarem com todos os traumas e tristezas que as guerras trazem. Então imagine só, esse pessoal não conseguia viver ou aproveitar a infância e a adolescência, pois tiveram que amadurecer precocemente, trabalhar muito e assumir muitas responsabilidades. Baby Boomers. São as pessoas que nasceram entre 1946 e 1964. A nomenclatura se deu devido ao boom de nascimento de bebês que começou após a Segunda Guerra Mundial. Foi um período de grande mudança e otimismo. A economia estava crescendo, o mercado imobiliário em ascensão, havia o progresso tecnológico. Também houve reformas educacionais significativas, boa parte devido às consequências ideológicas da Guerra Fria. Essa geração vivenciou o pico do rock and roll e dos seriados dos anos 60. Crescendo acreditando que poderiam mudar o mundo, e de muitas maneiras assim o fizeram, questionando as autoridades, protestando contra a Guerra do Vietnã, estavam na vanguarda do movimento da libertação das mulheres e lutaram pelos direitos civis. Geração X. Denominam-se assim as pessoas que nasceram entre 1965 até 1980. Até poderiam ter algo a ver com os X-Men, mas na verdade, o termo se popularizou pelo romance Geração X, de Douglas Copeland. Eles cresceram com a MTV, a trilogia original de Star Wars e a ameaça sempre presente de aniquilação nuclear. Uma das características dessa geração foi a independência, já que muitas crianças, quando voltavam da escola, ficavam sozinhas em casa, pois ambos os pais tinham que trabalhar para sustentar a família. Algumas das muitas influências culturais sobre os jovens da geração X incluíram uma proliferação de gêneros musicais, com forte identidade social tribal, como o rock alternativo, o hip hop, o punk, pós-punk, rave e heavy metal, além de formas posteriores desenvolvidas pelos próprios membros da geração X, por exemplo, grunge, grindcore. No cinema, tanto o nascimento de mega sequências de franquias quanto a proliferação de filmes independentes também foi uma influência cultural notável. Os videogames também foram uma parte importante do entretenimento juvenil pela primeira vez. Politicamente, a geração X experimentou os últimos dias do comunismo na União Soviética e nos países do bloco oriental da Europa Central, testemunhando a transição para o capitalismo nessas regiões durante sua juventude. Em grande parte do mundo ocidental, um período de tempo semelhante foi definido por um domínio de conservadorismo e da economia de livre mercado.
Na meia-idade, no início do século XXI, era uma geração ativa, feliz e que alcançou um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Nomes como Bill Gates, da Microsoft, Steve Jobs, da Apple e Jeff Bezos, da Amazon, fazem parte do time da geração X. Millennials. Abarca pessoas que nasceram entre 1981 a 1996. Também conhecida como geração Y, são os nativos digitais, eles que nasceram durante a ascensão da internet e mídias sociais. Uma geração que viu a tecnologia evoluir rapidamente, desde a TV de tubo LCD, da internet de escada, flip phones e smartphones. Vivenciaram o surgimento dos videogames como PlayStation, Nintendo, Sega, etc. Frequentavam as locadoras e ainda conseguiam sair mais livremente pelas ruas, sem se preocuparem tanto com a segurança. Os milênios também são altamente educados, porque seus pais frequentemente os encorajavam a entrar na faculdade. Em contraste, a geração Y em todo o mundo sofreu uma crise econômica significativa desde que começou sua vida profissional, com muitos enfrentando altos níveis de desemprego juvenil após a grande recessão e a epidemia da Covid-19. Os milênios foram chamados de geração mais azarada, pois experimentou um crescimento econômico mais lento e mais recessões desde que entrou na força de trabalho do que qualquer outra geração na história. Também foram sobrecarregados por dívidas estudantis e custos com creches. Em todo o mundo, os milênios e as gerações subsequentes adiaram o casamento ou a convivência com um casal. Os milênios nasceram em uma época de declínio nas taxas de fertilidade em todo o mundo. Geração Z. São aqueles nascidos entre 1997 e 2012. Uma geração que vivenciou principalmente na adolescência a ascensão dos smartphones e do Wi-Fi. Quem se lembra do jogo da cobrinha do celular Nokia durante a infância? Os jovens conseguem se comunicar efetivamente através dos emojis, e muitos não sabem o que é um vinil, uma fita VHS ou um cassete, nem muito menos os disquetes. Os nascidos perto de 2000 não conheceram o mundo sem o Google, e muitos se comunicavam através de Windows Messenger, Skype e do Orkut, para depois passar ao Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram e TikTok. Dizem que se trata de uma geração mais consciente socialmente e com vasto acesso à informação, o que resulta em preocupação acerca das mudanças climáticas, da justiça, da saúde, igualdade social e de gênero e da proteção aos animais. Geração Alpha define aqueles nascidos entre 2013 a 2025. Essa geração já nasceu com os pés inteiramente no século XXI e estão prontos para vivenciar um mundo onde a inteligência artificial assume uma grande importância. Os jogos são interativos e muitos já sabem mexer melhor nos smartphones do que os nascidos em gerações anteriores. Alguns já assistem a vídeos no celular e no tablet desde a tenra idade. O repertório musical de programas infantis é imenso, já que a internet possibilita trocas infinitas de culturas pelo mundo todo. Os nascidos antes de 2022 tiveram de enfrentar a pandemia da Covid-19, ainda na infância, e viveram um período de isolamento social e, para aqueles que estudavam, aulas virtuais. Além de muitos terem perdido entes e amigos queridos e enfrentaram o medo e o estresse desse período. O desafio para essa geração é saber equilibrar a imensidão de informação que recebem diariamente e lidar com o crescimento vertiginoso da inteligência artificial, dos robôs e de toda a tecnologia ainda por vir. Tende a serem mais conscientes do que a geração anterior acerca dos problemas mundiais. Se você gostou, por favor, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe em suas mídias sociais.